Tecnocast, o podcast do Tecnoblog. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou o Paulo Riga. E eu sou o Emerson Alecrim. Esse episódio vai ser um pouco diferente. A gente vai falar sobre a anti-obsolescência programada. Eita, nós! Não, obsolescência já é um troço complicado de falar, né? O pessoal fala obsolência, porque eles comem uma sílaba lá. Agora, anti-obsolescência programada. Eu esqueci de fazer meu Sasha Xuxa, fez xixi no chão da sala de novo. Vamos falar sobre gadgets que você não precisa ficar atualizando o tempo todo, porque eles mantêm a performance ou a mesma proposta desde quando você comprou até daqui a alguns anos. A gente começa depois da caixa postal. Caixa postal do Tecnocast. Você tem novas mensagens? Leitura de e-mails do Tecnocast. Se você não quiser acompanhar com a gente, pode pular o episódio para 14 minutos e 41 segundos. Então vamos lá, Riga, qual que é a primeira mensagem aí? É do Gabriel Amadeus. Olá, galera, excelente tópico para a atualidade econômica. Gostaria de saber uma projeção para caso o mercado inteiro, ou uma fatia enorme dele, seja operado por robôs. O mercado teria um gap de crescimento? Se todos vendem no crescimento e todos compram na queda, como o mercado se sustenta? Obrigado, abraços. Tá, uma pergunta meio difícil de responder, mas vamos lá. Primeiro, tem vários cenários, né? Quando você fala todo mundo vendendo crescimento, todo mundo comprar na queda, não necessariamente. Quando você fala de investir com um robô como a Verius, você tá falando de acumular patrimônio. Então você não vai ficar fazendo operações de trade, você não vai ficar comprando e vendendo, que seria esse caso que você imaginou de comprar barato e vender caro. O que você faz é escolher um ativo bom. Por exemplo, se você escolhe uma ação, você escolhe uma ação de uma empresa saudável, uma empresa que não tem dívida, uma empresa que historicamente dá lucro, e você torce para comprar sempre mais caro o papel dessa empresa. Porque comprar mais caro significa que a empresa está crescendo, que a empresa está conseguindo gerar mais lucro para os acionistas e com isso o preço das ações vai cada vez valorizar mais. Veja como exemplo o caso da Apple, que está valendo, sei lá, $160 quase. Vira e mexe tem notícia na mídia de gente que comprou, sei lá, $1.000 de Apple em 1998, sei lá, e hoje já tem não sei quantos $1.000, né? Então a ideia é sempre você comprar mais caro. Então você imagina que você monta uma carteira com várias classes de ativos que estão sempre valorizando. O que acontece é que um ativo vai valorizar um pouquinho mais do que o outro, né? Nesse período que você vai estar investindo. E no momento que você faz uma aplicação adicional e você tem uma meta ali de porcentagem, né? Que aquele ativo tem que ocupar na sua carteira, da alocação da sua carteira em cada ativo. Então, quando você faz uma aplicação adicional, o robô vai ver qual ativo está mais distante do que você tinha planejado ali. Por exemplo, 30% de bolsa, vamos supor. Então, o robô vai ver se você está com 35% de bolsa ou se você está com 25% de bolsa e vai fazer a aplicação nesse ativo que está mais distante da sua meta. Então, na prática é isso, entendeu? Não é que o ativo está custando muito mais barato e você vai ficar comprando e vendendo. É só que o robô consegue identificar na sua carteira ali qual que é o momento de investir porque está mais desvalorizado. E sempre lembrando, mesmo nesse cenário impossível, vamos dizer, de um mercado inteiro operado só por robôs, cada robô vai ter a sua estratégia. Então é por isso que a gente falou no episódio passado da Verius, mas tem outras empresas que fazem o mesmo serviço, mas compram e vendem outros ativos. Então alguns vendem CDB, outros operam com fundos de investimento, outros compram ações específicas, não compram ETFs. Então, sabe, não vai acontecer isso. São diferentes estratégias, né? Mas uma coisa que pode acontecer, por exemplo, ano passado, um pouquinho antes do impeachment da Dilma, o mercado tava todo mundo muito receoso de investir em ações, porque é um investimento de risco, então ninguém sabia o que ia acontecer com o Brasil, o que ia acontecer consequentemente com as empresas e com o valor delas na Bolsa de Valores. Então o que os investidores começaram a fazer é sacar o dinheiro erroneamente, porque a Bolsa estava caindo, a galera começou a sacar e não estava nem operando, né? Muita gente não estava nem operando, estava esperando para ver o que ia acontecer.
Então ali, quando na véspera do julgamento do impeachment, a Bolsa de Valores estava, acho que na metade do patamar que está hoje, talvez um pouquinho menos, 30 e algumas coisas, 1.000 pontos. Hoje está em 70 e poucos mil pontos, o índice Bovespa, né? Então, quer dizer, todas as empresas dentro da Bolsa estavam baratas, estavam desvalorizadas. Se você tivesse um robô de investimentos naquele momento, ou mesmo por conta própria, né, mas com essa meta, dividindo a porcentagem, fazendo rebalanceamento de carteira, você teria percebido pela sua carteira que, sei lá, você queria ter 20 em bolsa, como estava na metade, você estaria com 10% em bolsa. Quer dizer, se você fizesse um aporte adicional, ele iria para a Bolsa de Valores e hoje, um ano depois, teria duplicado o valor que você investiu. Entendeu? Então, muitas vezes você não identifica esse movimento porque você está com medo de investir naquele ativo, como era o caso, né, pré-impeachment, que estava todo mundo com medo de investir em bolsa. Mas se você selecionou bem os ativos que você vai investir, selecionou bem as empresas que você vai investir, não faz tanta diferença. Essa variação acontece o tempo todo. O importante é focar que você tem bons ativos na carteira e fazer aplicações adicionais todos os meses. É isso aí. E o próximo comentário aqui é uma pergunta. Eles pediram, o Fausto Ribeiro pediu pra comentar um tweet do Mobilon. Que tweet é esse, Mobilon? Então, né, no meio dessa polêmica de scripts que fazem mineração de criptomoeda, né, o Pirate Bay falou que ia rodar e aí de repente começaram a descobrir vários vírus que também estavam sendo espalhados, que faziam isso, e as pessoas não sabiam que estavam infectadas e tal. Começou a surgir esse questionamento, né, sobre doar uma parte do poder de processamento da sua máquina para um site que você acessa, mas que, sei lá, você não gosta de ver banner ou que você não quer contribuir do seu bolso. E aí eu lancei essa pergunta no meu Twitter também, uma enquete lá perguntando se as pessoas estariam dispostas a doar 10% do processamento da máquina delas para sites, para eles fazerem mineração de criptomoeda em prol de uma internet sem banners. Foram 384 votos nessa enquete, 33% disse que sim, que doaria esses 10%, e 67% disse que não, que prefere os banners. É claro que eu acho que assim, tem uma galera que prefere o banner porque você usa simplesmente um bloqueador de anúncio e tanto faz o que você vai usar lá, né? Mas teve uma galera que também ficou confusa, tipo, como assim doar 10% do processamento da minha máquina? E eu vou saber quando esse script tá rodando, ou esse script vai rodar só quando eu tô acessando os sites, ou ele vai continuar rodando depois que eu saio deles, né? Então acho que foi uma confusão no ar aí que teria alterado um pouquinho o resultado da enquete, se tivesse cabido no Twitter, né? Porque só cabia 140 caracteres. Aí, bom, eu não sei... Tem que inventar uma tecnologia mais eficiente pra isso. Então, por exemplo, quando eu tô no notebook e ele tá conectado na tomada, acho que sim, acho que seria ok doar 10% do processamento. Agora, se eu tô no smartphone ou no notebook na bateria, aí não, nem ferrando. Inclusive, instala até um bloqueador de anúncios pra não mostrar nenhum GIF animado na minha cara. Nossa. E deixa o site todo preto. Aí tá uma questão importante, né? Primeiro, os navegadores mais atuais já conseguem limitar a quantidade de processamento que as abas em segundo plano podem usar, né? Do seu computador, justamente por essa questão da bateria. E o segundo ponto, que a maioria provavelmente não sabe, é que quando você acessa um site, não é simplesmente um banner JPEG que aparece na sua cara. Esse banner, ele também ocupa o processamento da sua máquina, porque existe toda uma questão de cruzar dados ali para tentar identificar quem que está acessando o site, para daí a rede de anúncios, que é chamada de rede programática, direcionar qual que é o melhor anúncio para exibir para aquela pessoa que está acessando o site naquele momento. Então, de qualquer forma, quando você fala que prefere os banners, muito provavelmente você já está doando uma parte considerável do processamento da sua máquina só para processar esses banners e para carregar essa cadeia de scripts, né, que dentro de uma rede vem outra rede também, para decidir qual banner vai exibir para você. Então, acaba dando na mesma, muita gente não sabe disso. A única diferença é que você não sabe exatamente qual é a porcentagem de processamento que você está doando, né? Sim. O Guilherme Batista respondeu esse comentário do Fausto. Ele fez algumas considerações aqui. Por exemplo, no mobile, praticamente todo app que ele abre tem um WebView, né? Então, sei lá, se abre um joguinho, tem alguma coisa lá pra mostrar alguma página da web. Então, será que esse joguinho poderia mostrar esse script que consome 10% do processamento? E se mostra, o que vai acontecer com o smartphone intermediário, por exemplo, que não tem processamento sobrando, assim, pra rodar um jogo? Será que vai começar a travar? Então, tem que ter essas coisas, de fato, tem que ter esses ajustes mesmo, que foi o que a gente comentou aqui, né? E até porque se for pra rodar em joguinho, eu nem sei se as App Stores aprovariam, né? Um joguinho ou um aplicativo que já vem embutido um minerador de criptomoeda, acho que seria considerado
algum trojan, alguma coisa. Mas em página da web é realmente difícil. Como é que você vai saber que o cara tá usando só 10%? Se você tá no desktop, às vezes o cara pode acessar lá o console do Chrome, navegar, ver o script e tal, e ver se realmente tá consumindo só 10%. Mas realmente complica um pouquinho aí essa história. E o próximo comentário é do Gabriel Moreira. Ele mandou um e-mail aqui em Caps Lock dizendo o seguinte: cadê o Tecnocast desse mês que ainda não saiu? Não vão me dizer que não irão fazer mais podcasts? Esse é o melhor podcast que eu conheci em 2017. Estamos aí, voltamos. Voltamos. Desculpem o atraso de uma semana, mas estamos aqui. Sabe o que é? Semana passada foi a semana do fim do mundo aqui no Tecnoblog. Foram muitos eventos acontecendo e eu participei dos eventos, o Riga participou dos eventos. Quando a gente tava livre, que daria pra gravar, às vezes o Alecrim tinha um evento, o Felipe Ventura tinha outro evento e também tinha vários reviews, né? Só semana passada a gente publicou 4 ou 5 vídeos no canal do YouTube, né, Riga? Sim, foi uma loucura. Então a gente teve que pular, galera. Não tinha como gravar nada, não tinha nem como fazer pesquisa de pauta pra gente gravar um episódio semana passada. Em compensação, o episódio anterior tinha saído uma semana adiantado, então... Verdade. Estamos no tempo certo. Pela matemática, é o mesmo número de episódios. Sim, não teremos um episódio a menos. E o último e-mail que a gente tem aqui é do Cassiano Rogério. Ele é bacharel em sistemas de informação e diz o seguinte: bom dia, Tecnobloggers, Tecnocasters. Primeiramente, parabéns pelo conteúdo sempre impecável, como já esperamos. Valeu. Valeu. Sempre pensamos na nova super onda da tecnologia. Já falamos sobre o Facebook e YouTube no passado. E é claro, eles se transformaram em redes de entretenimento. Mas muito dinheiro gira ali. E agora vivemos a era dos bots. Tudo graças à inteligência artificial. Mesmo que ainda engatinhem, penso que talvez esses bots se tornem as novas grandes redes sociais, onde as pessoas poderão passar a interagir mais com bots do que com pessoas, já que atualmente preferimos usar apps a ter de ligar, de modo a evitar qualquer tipo de contato humano. Nesse aspecto, até mesmo os bots financeiros se tornaram comuns. Espero ter conseguido expressar meu ponto de vista. Continuem com o excelente trabalho de vocês. Ele tá imaginando um mundo onde a gente vai interagir com bots e chutar as redes sociais. A gente não vai ser mais social com humanos, vai ser social com robôs. Ah, cara, eu não acho que isso vai acontecer, nos próximos 800 anos. Nossa! Eu tenho na minha cabeça que o ser humano é muito sociável, então, sabe, ok, bots, inteligência artificial, eu acho que os bots, eles servem pra facilitar a nossa vida e fazer algumas coisas que dão trabalho de fazer e que um computador pode fazer mais rápido de uma maneira mais eficiente. Agora, conversar, contar todos os seus problemas pro bot... Mas, cara, a gente já troca interação social por Netflix? Ok. A gente já troca por videogame, às vezes não sai e fica no celular postando no Twitter, sei lá. Eu acho possível, sim. Eu acho que assim, o ser humano, ele é social, mas ele é extremamente preguiçoso às vezes. E tem aquele lance da zona de conforto, né? Muitas vezes você quer falar, mas você não quer ouvir o feedback, ou você não quer ouvir o que a outra pessoa tá falando. Que, aliás, a internet nada mais é do que esse culto ao narcisismo, né? Instagram, Facebook, já falamos sobre isso em outros Tecnocasts. Então, eu acho bem possível, sim, que assim que a IA conseguir ficar um pouquinho melhor do que é hoje, porque hoje ainda é linha de comando verbal, eu acho bem possível, assim, que uma parcela da população, não que você vai trocar em definitivo o tempo todo as pessoas por uma IA, mas que talvez você passe a interagir ainda menos com outras pessoas, porque a IA dá uma enganadinha ali no dia a dia, é bem possível, sim. Eu sei que se isso acontecer vai dar uns problemas para as empresas de tecnologia. Tipo, sei lá, imagina uma IA dando aconselhamento psicológico. A pessoa vai lá e se suicida. Sim, vai ser tenso se isso acontecer. Isso seria um problema, cara. Um grande problema. Isso me lembra algum filme que eu vi que o cara era preparado com psicologia. Acho que Terminator 3. O Exterminador do Futuro manipula o John. Aí ele fala que ele tem treinamento em psicologia e ele consegue manipular ele lá pra fazer o que ele queria. Enfim, é bem possível, acho que é bem possível. E vale lembrar que muita gente já está trocando relacionamentos sexuais por bonecas sexuais, então... Ai, meu Deus do céu. É bem possível. Bom, com todo esse aconselhamento psicológico de bots, vamos lá pra pauta, né? Bora lá.
começo do ano, eu e o Riga participamos do cruzeiro da Asus, né? O Asus Onboard, foi o lançamento do Zenfone 3.1. E nesta ocasião nos juntamos com o pessoal da Adrenaline e gravamos lá um AdrenaCast, um mashup lá de Tecnoblog com a Adrenaline, né? E eu lembro que uma das perguntas foi qual gadget a gente é apaixonado, que a gente acha que é o melhor gadget que a gente tem, que é a melhor compra que a gente tem. Eu acho que pelo menos 50% das pessoas, né, responderam que é um Kindle. E até fiz essa constatação na gravação que, na verdade, o melhor gadget, ele é o melhor gadget até o momento que ele começa a engasgar. Aí você começa a odiar ele. Ou seja, depois de uns 6 meses, mais ou menos, já não é mais o melhor gadget, né? E o Kindle, geralmente, ele é amado por todo mundo porque você compra o Kindle e depois de alguns anos, mesmo sendo um modelo antigo, ele continua com a mesma performance de quando você comprou, né? Não muda nada a experiência de uso. Então aí o Riga teve essa ideia da gente gravar um episódio falando sobre essa categoria, esses gadgets que a gente não precisa ficar atualizando o tempo todo. O Kindle eu acho que é o gadget anti-obsolescência programada mais popular entre quem tá ouvindo, né? Ele é simplesmente um leitor de livros, né? Ele é uma tela e-ink com um processador super básico que é capaz de rodar um software da Amazon que é atualizado, ok, mas que não ganha novos recursos e aplicativos pesados. Animações, né? Essas coisas que deixam tudo mais lento e que a gente sempre adora quando a gente vê numa nova versão de iOS, de Android, até o momento que começa a travar. Sim. E, cara, eu tô aqui com o Kindle Paperwhite. Eu fiz um review do Kindle Paperwhite, acho que faz uns 2 anos. Acho que a última atualização do Paperwhite foi há 2 anos. Nesse último review, eu já disse que, por exemplo, se você tem um Kindle Paperwhite, se você já tem um, sei lá, seja a primeira, segunda geração, não vale a pena fazer upgrade. Por quê? Porque as mudanças se resumem em, a tela tá com uma definição um pouquinho melhor. A iluminação tá um pouquinho mais uniforme. Mas no final das contas, a experiência é basicamente a mesma coisa, né? Eu tenho o Voyage e eu fiz o upgrade do Kindle normal de botões. O motivo pelo qual eu não queria trocar o Kindle de botões era porque eu gostava dos botões. E eu tinha um pouquinho daquela coisa de tipo assim, eu quero ficar em qualquer posição, na cama, deitado, e eu não quero relar na tela por acidente e ver a página trocando, né? Aí quando saiu o Voyage, que eu lembro que todo mundo fez review super positivo, né, os veículos americanos e tal, eu falei, agora é a solução, porque ele tem os botões capacitivos e ele tem a tela sensível ao toque. Então eu imaginei, que eu vi lá num review que dá pra você desativar o botão ou a tela, acho que é o botão, dá pra você desativar o botão. Eu imaginei que dá pra desativar a tela e deixar só o botão, só que não dá. Você pode desativar o botão e manter a tela. Mas assim, no final das contas, é um Kindle Paperwhite, porque os botões capacitivos eu mal uso, não é igual o botão físico do Kindle normal que eu tinha antes. É isso, ele tem o sensor de ajustar a luminosidade, né, de acordo com a iluminação do ambiente. Mas enfim, muda muito pouca coisa. Ô Riga, você comprou o seu Kindle quando? Nossa, o Kindle Paperwhite de primeira geração, acho que é de 2013, não é? Foi quando a Amazon entrou no Brasil, acho que foi em 2013, porque faz 5 anos, 4 anos. Então, eu comprei, eu acho que o de segunda geração, no finalzinho de 2014, e eu só comprei, assim, na verdade, eu não tinha intenção nenhuma de comprar, eu só comprei porque tinha um desconto da Black Friday, e eu comprei porque, assim, eu viajo muito de ônibus à noite e é chato ficar com o smartphone ligado porque você fica iluminando o ônibus todo, sabe? Então, o pessoal que quer dormir não consegue dormir, fica aquele clarão no ônibus todo. Então, eu falei, cara, eu preciso de alguma coisa para ficar lendo aqui durante a viagem, pelo menos até eu pegar no sono, só que não pode iluminar tanto. E eu até usava os aplicativos no smartphone para escurecer a tela e funcionam bem até, eu tenho até hoje isso, mas ainda ficava iluminando bastante, sabe? Então, eu comprei o Paperwhite na Amazon durante a Black Friday e comprei só pelo controle de luminosidade. Se você deixar um nível quase com a tela apagada, acho que deixa com 4 barrinhas só de luz, eu consigo ler bem quando você tá num ambiente bem escuro. Nossa. Faz o teste, deixa tudo apagado assim na sua casa, ou sei lá, qualquer lugar que você tiver. Deixa eu fazer uma pergunta. Você trocou muito o grau do seu óculos desde que você comprou? Não, mas aí tem um truque, né? Quando eu tô lendo no ônibus, isso independente de estar num ambiente claro ou escuro, eu aumento o tamanho da fonte, né? Pra não ficar com aquela coisa, tipo, você ficar enjoando. Mas, é sério, se você fizer o teste, deixa em 4 ou 5 pontos a barrinha, aí você vai ver lá que se o lugar que você tiver totalmente escuro, ele consegue iluminar bem, mas não vai ficar incomodando quem tá do seu lado. Então, cara, pra mim foi perfeito e até hoje eu tô usando essa versão porque me atende bem. Aí que eu comecei com aquela coisa
de ficar comprando livro em promoção, né? Que tem aqueles descontos de, sei lá, 90%, ou então você compra um livro e ganha outro, não sei o que, aí eu fui acumulando. É quase como aquele problema que o pessoal que usa o Steam tem, né? Vai comprando jogo em promoção e tal, e depois não joga quase nada, né? Eu tô mais ou menos nesse nível, comprei um monte de livro. Nossa, cara. Eu não li, acho que nem, sei lá, nem 30%. Eu comprei no final de 2014, a gente já tá indo pro final de 2017, e ele funciona exatamente do mesmo jeito. Teve algumas atualizações de software que melhoraram a usabilidade, mas não afetaram o desempenho. Então eu consigo usar para quase toda a minha biblioteca de livros físicos. Eu já troquei, ou assim, eu troquei por versão digital, né? E mandei as versões em papel, ou doei, ou vendi, passei pra frente de alguma forma, porque acabou não valendo mais a pena ter isso em papel. Mas, cara, eu acho que eu só vou trocar esse aparelho quando ele quebrar, ou sei lá, quando a bateria estiver esgotando rápido, coisa que é bem difícil. Não tem razão nenhuma pra trocar, ele funciona bem, é estável. Então, eu acho que esse é um ponto que faz também a gente atualizar alguns gadgets, né? A bateria. E a bateria é uma coisa química, então é inevitável que conforme o uso, ela vai desgastar e você vai ter que fazer uma manutenção, trocar a bateria e tal. Só que até nisso o Kindle consome tão pouca bateria e os modelos costumam durar, sei lá, um mês da bateria em stand-by, que demora pra você achar que precisa trocar um Kindle por causa da bateria, Sim. né? Nossa. Mesmo que ele dure uma semana, já tá bom. Não precisa. Eu acho que eu consegui descarregar a bateria do meu Kindle 2 vezes. Eu descarreguei a bateria porque eu fui teimoso, né? Porque ele mostra lá uma mensagem, sua bateria está fraca e tal, é melhor carregar, né? Aí, né? Não carreguei, como assim? Precisa carregar? Não precisa carregar, não. Depois de umas 4 horas, acabou a bateria. Nossa. Então, poxa, se depois do aviso de bateria fraca ainda demora 4 horas, que é o tempo suficiente pra ler um livro pequeno, ou terminar de ler um livro, sabe, parece que a Amazon, ela meio que não pensou direito nessa questão, né? Porque, cara, se a bateria não acaba tão rápido, ela também não desgasta tão rápido. Baterias são medidas em ciclos de recarga. Então, por exemplo, a bateria dos Macs, dos iPhones, a Apple fala entre 500 e 1000 recargas pra manter ainda assim 80% de capacidade. Imagina quanto tempo dura um ciclo de bateria do Kindle. Muito tempo. Dura pelo menos um mês, assim. 500 meses, né? Faz as contas. Sim, tipo, vai durar 40 anos o seu Kindle, cara. É até engraçado, né, quando você vê o aviso de recarga, porque você não tá esperando. Você fala, nossa, tem que carregar isso aqui, é verdade. Mas é um exemplo de uma empresa que não ganha com o aparelho, né? O principal da Amazon em vender o Kindle é fazer você ficar integrado ao ecossistema deles. O Alecrim falou agora, né, e a gente até fez um programa sobre essa questão das listas, né, de livros que eu quero ler, filmes que eu quero assistir e tal, e acaba virando esse vício, né, porque é tão fácil você entrar na Amazon e dar aquele one click pra já enviar pro seu Kindle. Você clicou uma vez, já tá pago, já tá no seu Kindle, você nem vê, você só vai clicando, né. Tem livro que eu comprei, que depois eu fui ver que tinha de graça, e eu não me arrependi de ter comprado, porque eu falei assim, tudo bem, pelo menos eu dei uma grana pro autor, ele merece e tal, né. Então, você vai acumulando livros que provavelmente eu nunca vou ler, mas estão lá no meu Kindle. Ele é totalmente feito pra você gastar dinheiro, né? Então, é claro, eu já comprei vários livros por acidente, então, vou ver essa amostra de livro, né? Parece realmente interessante. E à medida que você vai avançando no livro, aparece aquele botão de comprar por X. Um toque naquilo ali, compra o livro. E, é claro, é fácil você pedir o reembolso da Amazon. Eu já pedi 2 vezes, pra vocês verem o quanto de livros, por engano, eu comprei. Então, eu já pedi 2 vezes e foi praticamente instantâneo o reembolso. Sabe, você usa sem muito medo, sabe? Isso acaba incentivando as pessoas a gastarem mais dinheiro. Não tem um Amazon Kindle Summer Sale como tem no Steam, que é uma coisa realmente louca, mas tem várias promoções espalhadas ao longo do ano, não em dias específicos, que já me fizeram comprar vários livros e que até hoje eu tô com, sei lá, 5% de progresso no livro. Tanto que tem uma versão do Kindle que ela vem com propagandas. A tela de descanso é uma propaganda, geralmente de algum livro. Dentro do Kindle, quando você destrava a tela, tem um banner lá embaixo. Só não aparece dentro do livro, óbvio, né? Mas aparece algumas partes do sistema. Que é justamente reforçando, né? Que a Amazon, ela vai ganhar com você depois que você tá inserido no ecossistema dela. Então, nem é do interesse dela ficar vendendo Kindle todo ano também. Não, e eles pensam na questão do ecossistema nos mínimos detalhes. Você pode reparar bem, você lê um livro, conseguiu chegar aos 100%, ou às vezes, sei lá, 90%, mas passa uns dias, aí você recebe um e-mail com um pedido de avaliação do livro, e aí pra você colocar seu depoimento e tal. Aí você vai lá, se coloca, ou então só acessa a lista de depoimentos, e aí você acaba interagindo mais com... Interagindo não, você acaba lendo os outros
depoimentos e de repente você coloca o seu, mas nisso você já se interessa por um livro do mesmo autor ou por um livro que tem a mesma temática. Quando você vê, você já tá lá com o botão de comprar rodando de novo e enchendo mais. Cara, é que nem eu falei, eu acho que se eu tiver 30% dos meus livros lidos aqui, é muito, porque a maioria eu fui comprando assim, sabe? Ou porque eu busquei alguma informação do livro e encontrei propaganda de outros que me interessam, que tinha a mesma temática, o mesmo autor, ou então porque alguém recomendou, que é uma coisa interessante também, porque quando você coloca um preço promocional, isso que é legal, a galera começa a divulgar. Olha, o livro tal tá custando R$5 na Amazon, aí o cara compartilha no Twitter, no Facebook, aí todo mundo vai lá e compra. Quer dizer, vai fazendo a roda girar, né? E continua. Cara, é um ecossistema pensado nos mínimos detalhes. Um device que eu acho que vale a pena citar também é televisão. Televisão. Quando foi a última vez que vocês compraram uma TV? Acho que foi em 2011 e não foi uma TV, foi um monitor TV. E ele não é 4K, ele não é OLED, ele não tem pontos quânticos, mas ele tem TV digital, olha só. É moderno. Você já usou alguma vez na vida a TV digital? Já usei várias vezes. De verdade? É porque... Eu só uso pra Masterchef, basicamente. Porque, assim, ainda falando de TV, a gente cortou TV por assinatura faz uns 3 anos. Então não tem mais TV por assinatura, o consumo aqui é basicamente TV aberta, que é o que ficava ligado na TV a cabo, então, né, se tem de graça, por que pagar pela TV a cabo? E streaming, YouTube e Netflix. Eu comprei, acho que o meu monitor, que também é TV, acho que foi em 2012, e eu comprei só porque era uma promoção acho que foi do Submarino, que eu paguei R$600 na TV, de 32 polegadas, e foi o HD, então, cara, foi um investimento fantástico, assim, e até hoje eu não tenho necessidade nenhuma de comprar outra. Tem aquela coisa toda, né, do apelo do 4K, mas, cara, conteúdo em 4K ainda é muito raso de encontrar. Eu sei lá, eu acho que é o tipo de dispositivo também que é como, sei lá, minha lavadora, sabe? Eu troquei de lavadora faz pouco tempo, mas porque a outra tinha mais de 10 anos e quebrou. Acho que a TV vai pro mesmo caminho. Aliás, o monitor que eu uso pra trabalhar, agora que eu tô reparando isso, que é o que eu tô usando também pra gravar aqui, que fica ligado direto no meu computador, ele é um monitor de 21 polegadas que foi comprado em 2010. Nossa. Ou seja, já tá indo pra... tem 7 anos aqui e ele também é super bom, econômico. O único sinal de idade dele é que ele tem um conector DVI. Eu uso um adaptador aqui pra ligar ele no HDMI da placa de vídeo. Você vê que nem isso eu tive trabalho de trocar, né? Podia ter trocado o monitor por conta do conector dele, mas eu simplesmente fui atrás de um adaptador e tá funcionando bem até hoje. E a tela tá normal aqui, não tem nenhum defeito. É outro item que só quando não tiver dando mais conta do trabalho é que eu vou trocar, porque não tem razão pra trocar, tá funcionando bem. O meu monitor eu comprei em 2010, pra vocês terem uma ideia, e foi quando começou a chegar monitor de LED no mercado. Tinha um de LCD, inclusive meu monitor de LCD era quadrado, era 4x3. Nossa, eu tive um assim. E aí começou a chegar os de LED já. Wide, legal pra ver filme. E aí eu comprei ele por causa... Eu lembro que eu acho que eu fiquei impressionado com o contraste, que o meu de LCD era, sei lá, 5 mil pra 1, o de LED já era 5 milhões. Eu falei, como assim? Bizarro, né? Então eu acabei comprando ele e também até hoje não vi necessidade de atualizar. Só recentemente que começou a me incomodar, porque eu uso ele com o MacBook Retina, e aí eu comecei a perceber que no monitor certas coisas ficam bem quadriculadas, assim. E aí eu arrasto a janela pra baixo no MacBook e tá bonito. Mas também não tô afim de gastar uma grana no monitor 4K, acho que tá muito cedo pra isso. Eu vou em alguns eventos de lançamentos de TVs da Samsung, da LG, enfim. E o que eu sempre acabo comentando no final é que, caramba, né, todo evento de TV que a gente vai é igual desde 2012, né? Os produtos são basicamente os mesmos, não mudou nada. Eles mudam o nome lá de uma tecnologia pra parecer alguma coisa nova, então, agora não é mais LCD, agora é QLED. Aí você vai lá e pesquisa, não, mas o que é QLED? Então é LCD, sabe? É a mesma coisa com outro nome. Não, mas agora tem pontos quânticos, então o brilho é mais forte, tem HDR e tal. E são coisas que, se nem a gente consegue realmente ver algum avanço, imagina o público normal, entre aspas, né? Eu acho que as empresas estão tendo muita dificuldade, por exemplo, em emplacar TV 4K. Agora, TV 4K, a Samsung tem TV 4K de 32 até sei lá quantas polegadas. Mas é uma coisa que ficou assim, sabe, natural. O consumidor não vai lá e procura, eu quero uma TV 4K. Ele vai lá e compra o que tem na loja, né? O que o dinheiro permite. É que TV também tem muito aquele negócio de marca, né? Qual marca é melhor? Tipo, cara, não tem essa de qual marca é melhor. Você vai chegar lá e você vai ver o modelo, o que ele traz. Tem algumas TVs que tem ali um sistema operacional
funcionar mais legal, ou que você sabe que tem um hardware que geralmente funciona melhor, mas já não tem mais esse negócio de marca, né? compra Sony, que TV boa é TV da Sony. Inclusive, bom lembrar, porque a TV teve um período de obsolescência programada, né? Que foram as primeiras Smart TVs, porque os sistemas eram muito ruins. Eu ia citar isso, eu acho que a obsolescência programada da TV, ela tá mais no hardware agora, ela tá se aproximando ao problema dos computadores. A impressão que eu tenho é que muitos fabricantes soltam modelos no mercado que o hardware já não comporta muito bem o software da TV. Eu, por exemplo, tenho um modelo da Sony, se eu não me engano, que eu comprei em 2014. Desde que eu comprei, já é péssimo, assim. E ela fala na caixa, né? Dual core, não sei do que lá, você fala, pô, a TV deve ser mó rápida, né? Mas, tipo assim, cara, demora uma eternidade. Eu vou abrir, tipo assim, eu ligo a TV, eu tenho que esperar uns 2 minutos, 3 minutos pra ela conectar no Wi-Fi. Aí eu clico no botão de Smart TV, aí ela carrega, abre. Aí eu entro no Netflix e, tipo, rolar a tela no Netflix é péssimo, que você vai apertando pra baixo e vai dando aquelas travadas, sabe? Então, assim, já me dá vontade de trocar a TV por causa dos travamentos. E ela é assim desde que eu comprei. Só que o problema é que eu olho a TV e ela tá zerada. Eu nem usei ela. Quase não usei aquela TV, que ela fica no escritório. Eu usei, assim, pra jogar Far Cry, zerei Far Cry e tá lá, cara. Eu mal assisto Netflix, alguma coisa. Não dá vontade de trocar de TV tão cedo, né? No máximo compra um Chromecast, um Apple TV, sim, porque você vai trocar de TV por esse motivo, e aí essa TV nova, daqui a 2, 3 anos, começa a dar problema também de lentidão, porque vai atualizando os aplicativos e tal. Então você vai ter problema também. Então é mais fácil comprar um dispositivo que vai servir como centro de mídia. Se tiver que trocar alguma coisa, troca esse dispositivo, e a TV continua lá. Porque eu vejo TV como eu vejo geladeira, fogão, sei lá, forno de micro-ondas, máquina de lavar, que eu falei agora. É algo que você deixa lá, cara, e vai usando até o negócio quebrar. E às vezes quando quebra, você ainda verifica se vale a pena arrumar. Troca uma peça só. Troca uma peça, alguma coisa. No caso de TVs, pelo menos em São Paulo, tem um monte de assistência técnica de esquina, assim, que os caras conseguem fazer um bom trabalho, geralmente. Óbvio que sempre tem um que é meia boca, ou, sei lá, o cara vai roubar peça, mas no geral, os caras conseguem arrumar, né? Então, até isso você verifica. Então, sei lá, TV é uma coisa que, cara, eu acho que eu só troco mesmo, assim, quando ela cair no chão, sabe? Estraçalhar, porque até pra arrumar, dá pra arrumar com relativa facilidade, então... Cara, eu fiz isso com uma TV recentemente. Que no meu quarto tava apoiada a TV, aí o gato passou correndo e se pendurou numa blusa, que tava tipo num... Esses negócios que você pendura blusa, sabe? E aí eu esqueci o nome. Enfim, o gato pulou, se pendurou na blusa pra brincar, esse pau, essa vara com os cabos, assim, caiu na TV, a TV foi pro chão, tá estraçalhada. Aí eu pensei de mandar ela pra trocar a tela e tal, mas enfim, fiquei com preguiça, tá aqui num canto jogado. Ou seja, você mobilou a TV, né? Foi o gato. Não fui eu. Mobilou um gato, mobilou a TV. Mas eu acho que TV... Assim, se a gente considerar os últimos 10 anos, provavelmente foi o eletrônico com mais tecnologias que não deram certo, ou não estão dando certo. Por exemplo, TVs 3D. TV Todo 3D. mundo lembra de TVs 3D. E aí tinha aquela história de óculos ativo, óculos passivo, porque o óculos ativo é melhor. Aí você tem que colocar bateria nos óculos, porque aí a qualidade do 3D vai ser melhor. Aí, beleza, né? Não deu certo, morreu, ninguém mais tem TV 3D. Aí agora, a gente tem algumas tentativas de variação da tecnologia LCD. Então primeiro vem aquela história de LED. LED nada mais é do que um LCD retroiluminado por LEDs. Então o painel é o mesmo. Tem a LCD com aquela matriz de pixels e tal. E atrás, em vez de ter, sei lá, uma barra de iluminação, ou várias barras de iluminação, tem vários LEDs. E isso deixa a iluminação mais uniforme. Pô, legal, beleza, deu um belo avanço na qualidade da imagem. Quem migrou de LCD para LED lá pro começo da década sentiu a diferença, de fato. E aí agora a gente tem, por exemplo, TVs QLED, que são basicamente a mesma coisa. Ainda é uma TV de LCD. E eu lembro que acho que há uns 5 anos, tinha aquela história, poxa, agora as TVs OLED vão emplacar, né? Cara, agora realmente essas telas vão dar certo, vão se popularizar, e até agora não deu. E OLED, de fato, é uma tecnologia nova. E é uma tecnologia que, provavelmente, no momento em que ela se popularizar, talvez eu compre. Porque a qualidade de um OLED, quando eu vejo, sei lá, não precisa nem muito longe, a tela de smartphone, AMOLED, cara, é muito boa quando você compara com o IPS normal de uma outra fabricante. Então você bota lá o Galaxy S8 do lado do iPhone 8. A diferença é muito perceptível.
acessível, assim, pra qualquer um. É diferente de, por exemplo, uma TV 4K. Primeiro, porque não tem conteúdo, enfim, todas as coisas que a gente já conhece. É diferente de uma TV com HDR, que precisa de uma tecnologia pra ver conteúdo em HDR, mas ninguém sabe onde estão esses conteúdos em HDR, ninguém sabe como produz esses conteúdos em HDR, e tem vários padrões competindo, e ninguém sabe qual vai ser o HDR definitivo. Então, 3D, 4K e HDR. São coisas que estão tentando, mas eu duvido que deem certo. E tela curvada também. Nossa, tela curvada. Pois é. Acho que Já até desistiram, né? Ou ainda tem? Ainda tem. Não, ainda tem, mas assim, você já percebe que o movimento em prol das TVs curvadas tá caindo, porque não faz muito sentido, assim, não tem muita diferença. Eu acho até que a gente discutiu isso no episódio. Já fizemos, né? Que a gente falou assim, que pra você aproveitar bem o conteúdo de uma TV curvada, você tem que ficar bem em frente à TV, assim. Se você ficar mais um pouco pro lado, você vai, sei lá, perde um pouco da graça. E aí a gente até falou de criar aquele sofá que é uma fileira, né? Você ficar... Sim! Não, isso criaria uma indústria totalmente nova de sofás enfileirados, cara. Seria sensacional. Em vez de você ficar do lado da pessoa, você fica uma atrás da outra, um efeito escadinha, assim. Imagina o sofá desse jeito. E é engraçado, por exemplo, pensa qual foi o último lançamento de TVs da Samsung. Foi aquela TV que se transforma em um quadro quando tá desligada. Sim, as TVs têm apelado bastante pra design também, né? Isso é legal. Aliás, isso foi um movimento muito forte agora nos últimos eventos de tecnologia, que é o lance de você tirar o processamento de dentro da TV, você coloca numa barrinha em alguma coisa minimalista que fica em cima da mesa, e dessa barrinha saem os fios. Então, na verdade, não é uma TV, é uma tela enorme ligado a um setup box externo, né? A Samsung chama de One Connect. E, de fato, fica legal. Mas, ainda assim, não é uma coisa que faz as pessoas trocarem. Essa ideia de porta-retrato digital é tão brega, né? Será que alguém um dia já usou isso de verdade, no dia a dia? Não, quiseram criar alguma coisa estilo, sei lá, Harry Potter, né? Que o quadro se mexe e tal. Só pode ser, né? Porque você pode criar, sei lá, alguma coisa animada de repente. Mas, cara, é uma perfumaria. Assim, não tem muita necessidade. Se você quiser colocar um quadro lá, você coloca um quadro de verdade mesmo e acabou, tá satisfeito, sabe? Não é uma coisa que você fica... A sua casa não é um museu pra você ficar toda hora reparando no quadro, sabe? Então... E gastando energia. Tem isso ainda. Tem esse agravante seríssimo, que parece que não é, mas é sério, então... Tem que gostar muito do quadro, hein? Olha. Pois é, cara. Você é amante de artes. Então, quando você liga o Chromecast e deixa ele sem fazer nada, sem transmitir nada, ele passa uns wallpapers ali, você pode configurar pra mostrar notícias. Eu não sei na prática, mas reza a lenda, me disseram que americano gosta de deixar a TV ligada naqueles slideshows. E energia elétrica nos Estados Unidos é relativamente barato. Então, talvez exista realmente esse público que gosta de deixar uma TV ligada funcionando como um quadro. Eu lembro que o Todd falou num episódio uma vez que era cara pra caramba a energia elétrica. Mas americano ganha mais, né? Então talvez não seja tão caro, assim, relativamente, comparativamente. Pra brasileiro vai ser sempre tudo caro, né? Porque assim, pra americano, carro sedã médio é um Honda Accord ou um Toyota acima do Corolla, sabe? Um mini carro compacto é um Honda Fit. É meio que fora de proporção, assim. TV pequena lá deve ser 60 polegadas. Eu perguntei aqui no grupo o que a galera acha que não vale a pena ficar trocando e tal. E temos algumas respostas aqui, vamos ler aqui. O Renato Garcia Dionísio falou que ele tem um despertador da Gradiente há uns 10 anos e que ele não vê necessidade de trocar. Por que você tem um despertador que não é um celular? E por que você tem um despertador da Gradiente? Não, imagino que se for da Gradiente raiz, deva ter uma qualidade de som legal, né? Se você puder colocar uma música boa pra despertar. Mas não sei quão high-tech é esse despertador. Lucas Valente disse que uma coisa que ele não vê necessidade de trocar é a namorada, ok. A gente tá falando de eletrônicos, né? Tá querendo agradar a menina lá, sei não. Se você for falar de necessidade de upgrade, você tem que pensar se entrega a mesma performance depois de algum tempo, né? Então... Vixe, vai depender... cara, você vai causar um divórcio aí, alguma coisa, vai depender da namorada. Passa pro namorada. próximo logo aí. Teve bastante gente que falou de computador, que comprou e aguentou não sei quantos anos o computador. Mas aí eu acho que é uma coisa muito particular, né? Porque se você é gamer, você vai precisar sempre de mais performance. Só que o computador é legal que você pode atualizar uma peça, né? Coloca mais memória RAM, troca uma placa de vídeo. Se o HD não tá dando conta, você coloca um HD maior. Ou troca o disco rígido por um SSD, né? Então o computador
computador tinha essa vantagem no passado de você poder ir fazendo pequenas melhorias e acabava durando mais tempo. E hoje o que a gente tem é o smartphone, né, como referência, que você acaba tendo que trocar mais porque é o dispositivo fechado, você não tem outra opção senão fazer o upgrade para um aparelho novo. Teve bastante gente que citou também tablets, que eu acho que encaixa um pouquinho na categoria do Kindle também, Sim, né? eu não sei como as pessoas realmente, de fato, usam o tablet, mas eu vejo muito tablet como uma TV compacta. Uma tela que você pode ver o que você quiser, navegar na internet e ver vídeos. E a não ser que tenha alguma coisa, sei lá, de repente o aplicativo do YouTube parou de funcionar em todos os tablets com o Android 4.4 ou inferior. Faz pouco sentido você trocar se ele continua servindo, sabe? Eu tenho um iPad 1 aqui, que até recentemente eu utilizei ele pra ver Netflix, mas tá meio travando, né? Ainda tá no iOS 5, acho. Caramba, não lembro ainda qual foi funciona. a última versão. Ou era o 4. É alguma versão que ainda os ícones eram aqueles ícones cheios de Esquemorfismo. reflexo, de luz. Mudou no 7, então é no máximo 6. Mas eu acho que ele já tinha parado de receber atualização antes disso. Enfim, mas dá pra rodar Netflix. E é só pra isso que ele serve mesmo, não uso pra mais nada. Eu também tenho um iPad mini, o primeiro, que, bom, também tá lá, não uso pra nada, pra falar a verdade. Tem muita gente que falou tablet aqui no post, mas completou com, apesar que eu nem uso mais. É porque hoje você tem quase totalidade de smartphones, tem pelo menos 5 polegadas. Tem 5, 5,2, 5,5, 6. Então é um tamanho que é considerável para você conseguir fazer quase tudo que você fazia num tablet. Então, meio que o tablet perdeu sentido por conta disso. Eu mesmo, depois que comecei a usar smartphones com telas maiores, eu deixei tablet também. E pelo menos no Android tem aquela questão de que assim, você pega um conteúdo, um aplicativo, por exemplo, que no tablet ele vai ser só expandido, sabe? Ele não foi otimizado para um tablet, para uma tela maior. Ele só esticou o aplicativo lá, a interface, e ficou por isso mesmo. Então, a experiência acaba sendo não tão produtiva assim. Acabou minando todo o mercado. Eu não uso nenhum tablet hoje, já tive, mas não tenho necessidade nenhuma. O que eu preciso fazer, eu passo até vídeos, assim. De vez em quando eu quero assistir alguma coisa, sei lá, tô viajando, tô no metrô, só viro o smartphone do lado e dá pra curtir bastante. Então... É muito mais fácil, né, usar direto o smartphone do que pegar o tablet. Eu acho que pra certas coisas o tablet é legal. Eu gostava de ter o iPad 1 pra fazer essas coisas, porque a tela é um tamanho um pouquinho maior, né? É quase similar, assim, ao tamanho de um MacBook, de 13, né? E eu podia deixar o meu MacBook no trabalho, às vezes, ou não precisava ficar carregando pra lá e pra cá na mochila. E porque à noite era só pra ver algum documento, pra ler e-mail, sei lá, e pra assistir alguma coisa no Netflix mesmo, o tablet resolvia. Mas é que tem alguns casos de pessoas que usam o tablet pra mais coisa, né? Pra trabalhar, pra desenhar, enfim, agora os modelos novos que estão mais focados, né, na caneta, no lápis, né, o Apple Pencil. Mas pra maioria também o tablet é uma coisa que realmente você compra e é isso, você não precisa ficar atualizando. Era um produto de nicho e agora ficou mais nichado ainda, né? Eu conheço pessoas que usam, por exemplo, pra aula, pra fazer anotação de aula. Eu conheço uma menina que é advogada e ela usa pra fazer leitura dos termos técnicos lá, dos livros que ela tem que consultar, mas só pra isso também, ou seja, é uma aplicação muito específica. Então não tem essa necessidade de ficar trocando, porque pra ela... Enquanto aquela aplicação estiver funcionando, tá ok. Então, acho que o que acontece com o tablet é isso. Ele virou um produto de nicho. Ele já era um produto de nicho e ficou mais nichado. Em defesa dos tablets, eu comecei a usar bem mais meu iPad Air 2 esse ano para as anotações da faculdade. Então, geralmente eu faço minhas anotações pelo Evernote e aí eu levo só o iPad para a faculdade. Eu poderia levar um notebook? Poderia. Só que o iPad, ele pesa menos de 1/4 de um notebook. Eu tenho, por exemplo, um MacBook Pro que tem 2 quilos e alguma coisa. O iPad tem 450 gramas. Então é muito mais leve. É como se eu não estivesse levando absolutamente nada. Tem outro fator bacana, que é eu não preciso me preocupar com coisas de trabalho, coisas de faculdade, coisas pessoais, porque no iPad não tem coisas de trabalho. E além disso, eu posso recarregar a bateria dele a qualquer momento. Eu posso pegar uma power bank, eu pego um cabo Lightning e eu carrego. E mesmo assim, a bateria do iPad Air 2 dura pra caramba. Então, eu recarrego ele a cada 3 dias, eu acho. A bateria dura bastante, é fácil de carregar, diferente de um MacBook que
se eu usasse pra, sei lá, Evernote, ainda assim a bateria duraria 4 horas, sei lá, menos de um dia na faculdade. Mas você tem um uso, né, diário, assim, pro Sim. iPad. É porque eu tinha... Ok, vamos chamar de burguês safado, mas eu tinha um MacBook Pro pra trabalhar e eu tinha um MacBook Air pra usar na faculdade, né? Então o Air é super levinho, dava pra levar. É o que eu levava. Então... Meu Deus. Eu não consigo nem ter um notebook e um desktop, quanto mais 2 notebooks. Então... E um tablet. Quando eu usava o MacBook Air pra trabalhar fora e pra faculdade, o iPad ficava de lado. E o MacBook Pro é, entre aspas, meu desktop. Ele quase não sai daqui. Agora, a não ser que eu vá trabalhar fora. Agora eu tenho que levar o MacBook Pro, que tem 2 kg e alguma coisa. E vamos chamar de frescurento, né? Porque tem notebooks de 2,5 kg e 3 kg. Mas a verdade é que quando você se acostuma com um notebook mais leve, é muito difícil voltar. E é por isso que existem notebooks super caros, que a Apple tá lançando, que a Samsung tá lançando, que a Lenovo tá lançando, que custam R$7.000. Porque esse público realmente compra esses notebooks super caros, mesmo não tendo hardware super poderoso e tal. Cara, mas a questão do peso é extremamente relevante. Pelo menos pra quem mora em cidade grande, como São Paulo, você fica carregando peso no metrô, no ônibus, cara, no final do dia você já tá com as costas doendo, então faz muita diferença mesmo. Eu acho que de repente é uma pessoa que mora numa cidade interior e que por não ter um transporte público muito eficaz, acaba usando o carro com frequência, então não faz muita diferença. Você pode pegar um notebook pesado ou, sei lá, você pode levar até um monte de livro. Em vez de usar um tablet, você leva um monte de livro porque não faz diferença, porque você tá levando no carro. Mas, cara, numa cidade grande é impensável, sabe? Eu, pelo menos, não teria mais coragem de, sei lá, de andar com um notebook que pesa mais de 2 quilos. Faz muita diferença, cara. No metrô, inclusive, no ônibus. na época que os notebooks faziam parte da obsolescência programada, que você tinha que ficar comprando com muito mais frequência do que hoje, tinha aquele receio de levar o notebook pra qualquer lugar, né? Porque, pô, esse negócio tem um disco rígido, né? Aí você vai levar no carro, que tá cheio de buraco e trepidação, e, pô, será que não vai dar algum problema com os dados? E aí tinha aquelas reportagens, né? Mas o que acontece se você derrubar o seu disco rígido? O que acontece com o disco rígido durante 10 quilômetros de percurso de carro numa rua de São Paulo? E agora não, né? Agora você usa SSD, ou se você usa um HD, que ainda tem muito notebook que sai de fábrica com HD, cara, os HDs de hoje, eles falham menos que antigamente, então até nisso eles estão mais confiáveis. Tem um desktop em casa, eu sou da velha guarda, que eu mesmo montei e tudo mais, e pra quando eu preciso trabalhar fora, eu tenho um notebook com tela de 13 polegadas, e eu comprei ele em 2012, assim, e tá funcionando super bem até hoje. Se eu perceber que a performance dele tá caindo, eu vou lá e coloco um HD, ou, aliás, um SSD, porque ele tá com HD até hoje, eu levo ele pra lá e pra cá, nunca deu problema, e eu sei que se eu tiver que dar problema, os dados que eu uso estão todos nas nuvens, não vai ter risco de perder informação nem nada, arquivos importantes nem nada do tipo. Se deu pau no HD, é que nem o Bombilão falou agora há pouco, você ainda pode ter a opção de trocar. Tá certo que no notebook é mais trabalhoso trocar. Se você não tiver muito conhecimento, você vai ter que levar para numa assistência técnica. Depende do aparelho, também não dá, né? Tipo... depende do modelo, é muito complexo, né? MacBooks. Mas esse pelo menos que eu tenho, que é um modelo da Asus, que é bem basicão assim, mas ele é fininho, tal, compacto. É só abrir a tampa lá e, assim, sei lá, em 20 minutos já trocou tudo, assim, e tá perfeito. Você vê que eu não tenho razão nenhuma, ele é de 2012 e eu não tenho razão nenhuma pra trocar também. Talvez eu possa trocar pela bateria. A bateria antes durava umas 7 horas e agora tá durando 5, 4 horas e meia. Mas ainda assim, pro que eu faço, ele dá conta dessa bateria. Então, sei lá, eu acho que vou ficar um bom tempo com esse notebook ainda. Ó, a Cibele Aguiar comentou lá no grupo que ela costuma comprar um MacBook, geralmente uma versão mais cara, com a melhor configuração, para que ela não precise ficar atualizando com tanta frequência. É uma estratégia válida, acho que principalmente para smartphones, né? Você pegar um smartphone topo de linha para durar mais tempo. Mas MacBook já é bem caro, né? Então acho que essa estratégia aí é meio complicada, viu? Até para smartphone, a gente discutiu isso no podcast dos smartphones super caros, que ou você pode comprar um mid-end a cada ano, ou você pode comprar um topo de linha a cada 2 anos. Sei lá, números hipotéticos. No caso de um MacBook, que no Brasil custa R$15.000, é um pouco mais difícil. Mas eu imagino que ela não está se referindo ao mercado brasileiro. E nesse caso, eu tenho um MacBook Pro com tela retina, e eu já comprei ele com 16 GB de RAM, porque eu sabia que se eu quisesse fazer upgrade no futuro, não daria pra fazer upgrade. Então, ele já tem 16 GB. Antes eu tinha um Air com 8, e eu troquei mais por causa do processador e da tela. Eu não precisava de mais de 8 GB de RAM naquela época. Mas eu decidi que
seria uma boa ideia, assim. Era $300 a mais e pode me garantir uma máquina que talvez dure, sei lá, 2 ou 3 anos por causa desses 8 GB de RAM adicionais. Eu tive um Pro, o último da série que dava pra desmontar ainda, né, que não era soldado, e na época eu lembro que eu fiz update da memória RAM, coloquei o dobro, e fiz upgrade também do HD, troquei para um SSD. Isso estendeu bastante a vida útil dele, tanto que eu fiquei, assim, de 2011 até começo de 2016, acho que eu fiquei com aquele aparelho. E agora eu troquei para um MacBook Pro desse, já que não dá para trocar as peças, né? Mas eu comprei um usado de um amigo meu que trouxe do Japão, ele veio do Japão e me vendeu o dele, assim, que ele não queria mais. E assim, é 8 GB de RAM, mas tem a vantagem que o SSD dele é tipo ultra mega rápido, até agora, né? Pelo menos você acaba utilizando o swap dele se a memória estiver muito cheia. Isso é uma vantagem, né? Porque você não percebe quando tá entrando no swap, porém é uma desvantagem porque tem a questão dos ciclos, né? De gravação do flash que não é tão grande quanto de um disco rígido, né? Então pode começar a falhar uns blocos depois de alguns anos. Mas enfim, por enquanto tá beleza ainda. É meio que o SSD acabou com a obsolescência programada da RAM, né? Porque ele é quase tão rápido quanto a RAM. Tá, não é quase tão rápido, mas ele é muito mais rápido que o HD e quase tão rápido quanto a RAM. E ele custa muito menos e você tem muito mais. Então ele acaba servindo como um swap eficiente de verdade, não como um estorvo, assim. Não pode entrar em swap de jeito nenhum, porque esse troço vai começar a travar. Pode entrar em swap, tá tudo bem. Mas aqui eu tenho uma coisa ao contrário. Eu não tenho problemas com RAM, obviamente, né? 16 GB. O macOS gasta RAM pra caramba, mas não é tão ruim assim. Mas eu tenho 256 de SSD. E, por exemplo, agora eu tô com 25 GB. E eu já limpei algumas vezes. Várias vezes, na verdade. Não tem como fazer upgrade. Não tem como colocar um SSD maior aqui. Então eu acabo usando muito serviço de nuvem. Então minha vida está na nuvem. Se atacarem o Dropbox e sequestrarem o data center do Dropbox, basicamente eu tô ferrado. E tem um HD externo para fazer backup do Time Machine, mas assim, eu não uso como um sistema de armazenamento só quando a coisa realmente aperta. Nossa, eu preciso guardar esse arquivo de 20 GB e aí vai pro HD externo, mas de resto... E se o meu MacBook der pau hoje, a única coisa que eu perco é os arquivos que estão no desktop e a pasta de downloads, que basicamente são arquivos temporários, que eu tô deixando lá pra em algum momento, vulgo nunca, ir lá e revisar o que eu tenho que guardar, o que eu tenho a apagar. Mas não perco nada de importante, assim, eu já tenho backup de tudo na nuvem, tô bem desapegado, assim, com relação a problema de HD. E eu também nem uso mais tanto espaço, porque Spotify, né, pra música, vídeo, eu tinha bastante show, apaguei tudo, porque tá no YouTube. Ah, tudo bem, um dia pode sair do YouTube, você nunca mais vai ver esse show e tal, mas enfim, não é uma coisa que eu tô mais preocupado. Foto tá no Google, o que eu mais perco mesmo é aplicativo, que eu teria que instalar de novo, enfim, não é nada muito relevante pra mim, assim. Só daria um trabalho e, no meu caso, como eu tenho backup de hora em hora no Time Machine, é só, entre aspas, só comprar outro MacBook e restaurar o Time Machine. E eu tenho todos os meus dados de volta. Eu não tenho backup tão frequente porque eu não tenho um disco wireless, né? Eu tenho que plugar o HD. Aí eu fico com preguiça, acabo fazendo isso só quando eu quero fazer uma formatação limpa, então... Ou quando sai uma nova versão de macOS. Nem isso, cara, porque a última eu instalei no upgrade mesmo. Aí, você foi sem medo, sabendo que ia mudar o sistema de arquivos. Tudo bem, vai dar tudo certo. O que pode dar errado? Sem medo, não fiz nem backup. Bom saber, que a gente tá em mãos seguras. E vendo perigosamente. Olhando as respostas aqui do tópico do Tecnogrupo, o Renato Moreira Doná mandou mais uma listinha aqui, vamos ver. Uma das coisas que ele falou é roteador, que ele tá utilizando desde 2015 e, por incrível que pareça, ele sobrevive bem com o original da NET. Eu sobrevivo bem com o original da Team Live, que eu acho que é de 2011, 2012, enfim, faz muito tempo. Eu queria fazer um upgrade porque chegou um momento que tinha, 15 dispositivos conectados, numa época que eu tava testando muita coisa ao mesmo tempo. Mas, enfim, foi só passar essa fase que o roteador continuou funcionando muito bem e atendendo muito bem. Obrigado. Roteador o meu também é o da Vivo.
tá instalado aqui em casa e lá no escritório também, né? Que eu troquei os dois recentemente. E tá ok. Tem alguns pontos cegos, o que é bem irritante, mas aí eu teria que gastar muito num roteador muito bom e até hoje eu fiquei com preguiça de ir atrás disso. Já pensei em comprar aquele AirPort da Apple que falam que é muito bom, conecta bem com dispositivos Apple também. Já pensei em comprar o AirPort, eu esqueci os nomes, né? Mas tem aquele AirPort Express que tem o HD externo pra deixar rodando o backup, mas enfim, não é uma coisa que eu também não me preocupo, não tá fazendo time capsule isso, não tá fazendo diferença assim na minha vida. Bateria externa é uma coisa que ele cita, que a dele é nova, né, de 2017, mas bateria externa é uma coisa que geralmente a gente compra uma grande, né? Então, por mais que ela vai perdendo a carga, a capacidade, demora muito até chegar no ponto que, não dá nenhuma carga completa no smartphone. Então... Nossa, eu queria uma bateria externa nova. Tá, eu vou explicar. Eu tenho uma bateria de 20 mil da Anker e ela tem Quick Charge 3.0. Então é uma maravilha para carregar, por exemplo, o Galaxy S8 ou algum smartphone que tenha Quick Charge. Porque é como se eu estivesse carregando ele na tomada. Então, em 1h30 eu carrego meu smartphone de 0 a 100%. No carregador normal demoraria 3, até um pouco mais. Eu queria um carregador que tivesse pass-through, que é você conecta o carregador na tomada e conecta o seu smartphone no carregador e aí os dois são carregados ao mesmo tempo, porque daí eu sempre tenho os dois carregados, sabe? E no meu, por mais que seja de 20 mil, quando eu coloco ele no modo Quick Charge, quando ele carrega mais rápido, ele vai perdendo carga mais rápido também. Quando tá no Quick Charge, ele gasta mais energia, então a eficiência é muito menor. Tenho 20 mil, mas se eu carregar um smartphone de 3 mil em Quick Charge, não vai carregar mais do que 2 vezes e meia, sei lá. Perde muita energia mesmo, assim. É uma coisa que... sei lá, podia ser até um pouco maior essa bateria. Podia ser uma de 30, mas aí ficaria absurdamente maior do que já é. Nossa. Então não ficaria prático. O peso que você economizou levando o seu iPad, você vai gastar usando a bateria, né? Ó, pra finalizar aqui os comentários, o Guilherme Alves comentou: medo de as fabricantes olharem esse post e pensarem. Quer dizer, então, que a obsolescência programada está muito longa? O que vocês acham aí? De alguns dispositivos talvez esteja. Não fala isso, cara. O pessoal vai me matar, né? Vai. Eu lembrei de uma coisa, a última vez que eu troquei, eu ainda uso impressora. Eu tenho que imprimir documento, alguma coisa, eu tenho que usar. É um mal necessário aqui pra mim. A última vez que eu troquei foi em 2012 e eu troquei, aliás, eu fiquei com muita raiva quando eu troquei, porque assim, eu tinha acabado de comprar cartucho, aí eu fui colocar o cartucho novo e a impressora quebrou naquela hora. Então, tipo, eu fiquei com um cartucho novo lá, tive que, sei lá, depois, acho que eu vendi no Mercado Livre, não sei o que eu fiz. Mas eu fiquei com muita raiva porque a impressora quebrou do nada, assim, tipo, eu só troquei o cartucho e de repente ela deu um erro. Não foi uma quebra física, sabe? Assim, tipo, uma peça quebrou, né? Não, ela simplesmente parou de funcionar, a obsolescência, né? Certamente. E aí eu tenho uma hoje da Epson desde 2012, tô com ela aqui, e eu acho que só vou trocar essa impressora quando ela quebrar ou, sei lá, quando eu não conseguir mais comprar cartucho pra ela. Quando eu comprei ela, eu consegui achar cartucho dela no mercado da esquina, sabe? Qualquer lugar tinha. Hoje só consigo comprar na Calunga. Assim, mas é o que eu falei, a impressora é um mal necessário. Eu não gosto de impressora, se eu pudesse, eu diminuía o máximo possível as impressoras que tem que fazer. E eu acho que ela também não gosta de mim, né? Eu acho que ela só funciona pra, tipo, ou funcionar logo pra você me desligar e ficar olhando pra sua cara. Porque, cara, é impressionante como vira e mexe, tem que configurar driver de novo, tem que reinstalar cabo, isso independente de marca, independente de modelo, sempre, impressoras tradicionalmente sempre dá pau, né? Aquela do Tecnocenter era um inferno, nunca consegui imprimir naquela porcaria. Acho que o Mobilon tá com ela agora e parece que agora ela funciona. Mas eu vi que quando ele precisou imprimir um documento lá, deu pau. É, ela deu pau esses dias. A impressora é assim, ela sente o cheiro do medo, cara. Você não pode transparecer, que senão ela para de funcionar. Mas a impressora tem até um documentário que fala sobre obsolescência programada, é bem famoso, na verdade, que eles desvendaram um caso de uma série de impressoras lá que o chip já era pré-programado pra depois de um tempo ele se auto-queimava, como que assim, ele parava de funcionar. E aí você tinha que levar a impressora e não tinha peça de reposição, então você era obrigado a comprar um modelo novo, sendo que trocando só aquele chip já resolvia. Na verdade, nem precisaria trocar o chip se ele não tivesse sido programado para queimar, né? Mas a gente tá falando aqui de casos que você atualiza porque
precisa, ele perde a performance, né? Então, um MacBook, por exemplo, um PC, os softwares vão ficando mais pesados, né? Então, você acaba, depois de um tempo, precisando fazer o upgrade. E smartphone topo de linha, você já consegue ficar mais tempo, porque as tecnologias que estão saindo não são coisas que são, sei lá, game changing, sabe? Não é nada que você vai comprar e vai mudar completamente a sua vida. Por exemplo, estou utilizando um iPhone 6 desde o lançamento, 2014. Eu estava esperando ansiosamente agora pelo iPhone 8, mas acabou que saiu o mesmo modelo, né? O 6S. Vou acabar comprando ele mesmo só para ter um upgrade de hardware agora. Mas acho que assim, de uma forma geral, as pessoas estão mais conscientes. Não é que a obsolescência programada está muito longa, é que as pessoas estão mais conscientes que você não precisa mais ficar atualizando o tempo todo. E isso vem também pelo fato de que não tem muita inovação acontecendo na parte de hardware, pelo menos, né? Se antigamente você precisava trocar o seu iPhone porque o meu é só 3G e eu preciso do 4G, ou o meu é só iPhone 2G e eu preciso do 3G, hoje em dia já não tem mais isso, né? Não tem uma coisa que você precisa trocar. Muitas vezes uma manutenção resolve, né? Tipo, troca a bateria, enfim. Você consegue aguentar mais um tempinho ainda com o dispositivo que você já está usando. O maior problema continua sendo ainda nos smartphones, né? Por mais que a gente troque menos os smartphones, continua sendo os smartphones, porque, como conversamos aqui, a maioria dos devices você já consegue prolongar um pouquinho mais. Olha, que nem falou da questão dos cartuchos, e uma coisa que eu percebi quando eu precisei imprimir um negócio, e obviamente eu estava sem um cartucho cheio na minha impressora, bom, fui lá, né? Vamos procurar um cartucho novo para comprar. Beleza. Eu comprei alguns cartuchos várias vezes, sabia de cabeça os preços. Então, o cartucho colorido encontrava normalmente por R$45, R$55, e o cartucho preto mais ou menos isso também. Mas tinha um preto de alto rendimento, acho que era o 74XL o código. Ele vinha com muito mais tinta preta e era, assim, perfeito pra mim quando eu imprimia bastante. E eu queria comprar esse cartucho. Pelo que eu me lembro, ele custava uns R$70, R$80. E hoje, a oferta desse cartucho é muito menor, então só encontra, obviamente, em lojas como a Calunga, que é muito grande. E sabe quanto que custa o cartucho de R$70, R$80? R$229. É uma coisa que, assim, o cartucho fica tão caro e ele é tão difícil de achar que você acaba trocando porque você não encontra mais suprimento para sua impressora. É bizarro, cara. Eu senti muito essa questão da obsolescência programada na minha multifuncional. Ela continua funcionando, só que o custo para manter ela funcionando é tão alto que não vale a pena. Tanto que, se você for ver, algumas empresas, notavelmente a Epson, elas estão investindo em impressoras tanque de tinta, né? Que você coloca lá a tinta num compartimento específico, não é mais cartucho. E elas são mais caras, bem mais caras, por causa disso, né? Você não vai precisar trocar cartucho, comprar um monte de suprimento, etc. Tem um tanque de tinta ali, se você mesmo recarrega. Então, quando eu comprei a minha impressora em 2012, assim, eu paguei R$200, muito barato. A Epson ganha na venda dos cartuchos, né? Se eu não me engano, a última vez que eu comprei, eu paguei cerca de R$40 em cada cartucho colorido e o preto tava 50, assim. Mas entrou naquela questão que eu falei agora há pouco, e também você comentou, né? Tá cada vez mais difícil de achar esses cartuchos, só acho na Calunga. E depois, é até engraçado que eu cheguei a ligar uma vez pra Epson lá, pra saber se tinha outra loja, alguma opção, porque eu tava querendo pesquisar preço, né? Porque eu acho o Calunga mais caro. Mas eles falaram, olha, tem uma Calunga perto da sua casa. Eu falei, mas eu não quero Calunga. Aí tem uma Calunga que fica um pouquinho mais longa. Eu falei, tá bom, já entendi. Só tem na Calunga, beleza. Eu tô vendo a hora que eles vão descontinuar esse modelo, porque acho que só tem essa impressora e mais outras duas que usam esse tipo de cartucho, e eu vou acabar tendo que trocar de impressora por conta disso. Não porque o equipamento parou de funcionar. Funciona bem até hoje, tanto pra imprimir quanto a função de scanner. Ou então eu vou acabar, sei lá, de repente se eu acho uma papelaria perto de casa que faz impressão com um custo mais barato, sei lá, de repente eu recorro a isso, porque, como eu falei agora há pouco, já falei 2 vezes, é um mal necessário. Eu odeio ficar imprimindo essas coisas, é caro. Se você observar o custo que você paga pelo custo de impressão, você tá pagando caro pra caramba pra imprimir isso. Num cenário mais favorável, que você não precisa de tanta burocracia, no meu caso, né, pra ficar imprimindo mais documentos, eu acho que eu vou acabar com a impressora de vez, sabe? Tem muita gente que já não usa, e eu espero um dia fazer parte desse grupo, o quanto antes, se possível. Então é isso, vamos chegando ao final de mais um episódio do Tecnocast. Você pode falar com a gente através de tecnocast@tecnoblog.net ou pelas redes sociais, em todas elas eu sou @mobilon, @Paulo Riga e @ealecrim. Não esquece de entrar na iTunes Store, dar 5 estrelinhas para avaliar o Tecnocast e indica esse programa também para um amigo que, sei lá, talvez não conheça ainda a mídia podcast ou o Tecnocast. A gente vai ficando por aqui e voltamos com outro episódio daqui 15 dias. Até lá! Falou! Tchau!
Além do Kindle, então, quais gadgets Porra, aí vocês você me fode, acham? velho. Eu também ia falar do Kindle, pô. Enquanto isso, eu vou pôr um... Ah, não. Me espera 30 segundos pra pôr o tampão na janela aqui. Tá. Que o Gandalf tá latindo. Vamos. Gravar, vai. Vamos. É que Tá depois- esperando o quê? Tá esperando o quê? Aí tá uma questão importante, né? Primeiro, os navegadores atuais já bloqueiam, já limitam a quantidade de processador... As pessoas ficam um mês sem gravar e esquecem como é que grava. Posso ir?